Vamos iniciar agora a nossa última aula. E a gente vai falar agora de um tema que é comum a muitos ou praticamente todos de vocês, que é o empréstimo consignado. Praticamente 99,9% do servidor tem empréstimo consignado. E a gente vai dissecar aqui agora, tratar tudo com detalhes, o que fazer acerca dos empréstimos consignados e entender um pouquinho também sobre a dinâmica do empréstimo consignado. O empréstimo consignado, ele é uma modalidade de crédito mais vantajosa para o servidor aposentado e pensionista, porque ele tem taxas de juros melhores. E por que ele tem taxas de juros melhores? Porque o banco, ele tem uma garantia de que vai receber. O desconto é feito na sua folha de pagamento e a sua fonte pagadora repassa o valor para o banco. Se você é servidor da prefeitura, por exemplo, o desconto é feito na sua folha e a prefeitura repassa para o banco. Se é servidor do Estado faz o desconto e repassa para o banco. Então o banco tem uma garantia de que vai receber e por isso a taxa de juros do empréstimo consignado ela é melhor. O empréstimo consignado é importante que você saiba que todo servidor aposentado e pensionista ele tem uma margem. Você sabe disso, eu sei que você sabe. Mas você precisa entender como é que funciona essa margem. A margem ela é incidente sobre o seu valor líquido. Vamos pegar aqui um contra-cheque para você entender. Essa servidora aqui, estadual do Mato Grosso do Sul, ela tem uma renda bruta de 23.393. Dessa renda bruta de 23 mil, ela sofre descontos que são obrigatórios. A lei impõe que esses descontos sejam feitos. Você tem aqui imposto de renda e contribuição previdenciária. Depois que eliminam esses dois descontos, ela fica com uma renda líquida, tá vendo aqui? 16.205. É em cima dessa renda líquida, desse valor aqui, depois de eliminados os descontos obrigatórios, que vai ser aplicada a sua margem de empréstimo consignado. Você vai fazer o mesmo cálculo no seu caso. No caso dela aqui, ela é servidora estadual, a margem de empréstimo consignado dela é de 30% para empréstimo e 5% para cartão, o que dá um total de 35%. Como ela tem cartões e empréstimo, tá vendo? Empréstimo. A margem dela é de 35%. Então, se os empréstimos consignados dela respeitassem o limite de 35%, ela receberia 10.533,69. Ela só recebe 6.395,21. Ou seja, tem uma diferença que excede a margem dela de R$4.000. É uma diferença muito grande. Então, o que é que pode ser feito acerca disso? Você já entendeu que existe a margem. A margem para o servidor federal é de 40% para empréstimo e 5% para cartões consignados. Servidor estadual é de 30% para empréstimo, 5% para cartões consignados. Servidor aposentado e pensionista, do INSS, 30% para empréstimo, 5% para RMC e 5% para empréstimos consignados. Você e RCC, perdão. Você que é servidor estadual e municipal, é possível que o seu estado ou que o seu município traga uma regra diferente. É possível que você sofra um desconto maior porque existe um regulamento, uma lei própria do seu estado que permite, ou que você sofra um desconto menor porque a lei do seu estado permite, ou do seu município. É possível. Mas a ideia é que você entenda que existe uma margem, ok? Que precisa ser respeitada. O que fazer quando os descontos excedem a margem? Aí a gente tem duas saídas, ok? Primeiro, a lei do superendividamento. A tão famosa lei do superendividamento. O que é a lei do superendividamento? A lei do superendividamento ela surgiu em 2021 com o objetivo de ajudar e proteger as pessoas que estão em situação de superendividamento.
O que é uma situação de superendividamento para você entender? É uma situação de superendividamento aquela em que você tem mais dívidas do que a sua renda pode suportar, porque você precisa entender o seguinte, a sua renda, aquela renda que você gera, que é fruto do seu trabalho, ela precisa ser suficiente, primeiro, para custear as suas necessidades pessoais da sua família e para você pagar as suas despesas, as suas dívidas. Ok? Nessa ordem, primeiro as suas necessidades, depois as suas dívidas. O que acontece é que na prática as pessoas invertem e colocam as dívidas em primeiro lugar e as necessidades em segundo. Então a lei surgiu para isso, para ajudar essas pessoas. Essa servidora aqui, por exemplo, eu falei para vocês nas aulas anteriores que ela tem, além de estar com a margem comprometida, ela tem descontos fora do contra-cheque que ultrapassam o limite dela. Ou seja, ela tem mais dívidas do que a renda dela pode suportar. Ela tem desconto no contra-cheque que já está excedendo a margem de empréstimo dela, a margem de consignados, e ainda tem dívidas fora do contra-cheque que deixam ela praticamente sem nada no final do mês. Isso não é suficiente para pagar as necessidades dela. Essa lei também de superendividamento, ela criou uma série de medidas punitivas contra as instituições financeiras que, por meio de determinadas práticas, acabam provocando e levando as pessoas a uma situação de superendividamento. Quer ver um exemplo? Se o banco sabe, por exemplo, que você já está com a sua margem de empréstimo consignado prejudicada, por que ele empresta para você dinheiro para debitar automaticamente em sua conta? Empresta valores além do que você pode suportar. Essa é uma situação que provoca o superendividamento. Eu vou te dar outro exemplo. Quando o banco cobra taxas de juros abusivas de você, essa é uma prática que também provoca o seu superendividamento. Ok? E além disso, a lei estabeleceu uma noção de crédito responsável. Dizer para os bancos, olha, você, banco, quando você vai fornecer o crédito para o consumidor, você precisa ter ideia de que você precisa ter responsabilidade para fornecer o crédito. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando o banco ele vai te fornecer o crédito, ele precisa ter a consciência de que você tem ou não tem consciência de que você tem ou não tem a capacidade de pagar aquele crédito ou que aquilo vai te prejudicar ou que vai te colocar numa situação de endividamento. Ah, William, mas como é que o banco vai saber disso? Meu amigo, existe um sistema chamado SCR, que é o sistema de crédito que os bancos têm acesso. Tudo que você contratou de empréstimo está lá registrado. E se um banco quiser saber se você tem capacidade de pagar a dívida, é só ir lá e consultar. Esse sistema foi construído principalmente para que os bancos tivessem esse acesso e soubessem da sua vida financeira. Quando você não tem um empréstimo aprovado, é porque o banco foi lá consultar e viu que você não tem condições de pagar. Então o banco tem condições de saber se você tem condição de contratar uma determinada dívida ou não. E quais são os benefícios da lei de superendividamento? São vários. Primeiro benefício que a lei vai te dar é a possibilidade, na verdade não é possibilidade, eu vou até reformular. A lei vai limitar os descontos no seu contra-cheque à margem que você tem. Se você é servidor federal, 40% de empréstimo mais 5% para empréstimo para cartão de crédito consignado. Se você é servidor estadual, 30% mais 5% para cartão de crédito consignado, 35%. E aí por diante. Para que você, minha rinite deu uma atacada agora. Para você não sofrer descontos maiores do que 30%. Então, o primeiro objetivo da lei é limitar os descontos no seu contra-cheque à sua margem. A partir do momento que há essa limitação e você estava com a margem excedida, aquela diferença você passa a receber. A lei também trouxe o direito, te deu o direito de você poder renegociar as suas dívidas e você pagar em até 60 meses, 5 anos.
quando a gente faz o procedimento de superendividamento, a gente coleta todas as dívidas para fazer a apuração de tudo que você tem, coleta informações nos bancos, informações com você também, faz consulta SPC Serasa e a gente cria um plano de pagamento que vai te possibilitar negociar essas dívidas em até 60 meses. 60 meses. Então, se você tem dívida, por exemplo, fora do contra-cheque, que essas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, compras que você fez no mercado varejo, como essas lojas, Magazine Luiza, C&A, todas essas dívidas de consumo, elas podem ser renegociadas para você pagar em até 60 meses. A lei te dá esse direito. Um outro benefício, a lei também te dá um período de carência. Esse plano de pagamento para você pagar em 60 meses, ele vai ser homologado pelo juiz. E depois que ele for homologado, você vai ter um prazo de 180 dias para começar a pagar essa dívida. Aquele plano em 60 meses, você vai ter 180 dias, 6 meses, para poder começar a pagar esse plano. Você vai ter um período de carência sem sofrer desconto nenhum, sem ter dívida nenhuma, sem pagar nada. É um período de carência que a lei te dá para você ter um respiro financeiro e voltar a pagar as suas dívidas, se reorganizar financeiramente. E também a lei estabelece, isso aqui é muito importante, uma revisional de todas as dívidas que você tem. A lei determina que quando você passa por um processo de superendividamento, todas as suas dívidas elas deverão ser revisadas. O que quer dizer uma dívida ser revisada? Quer dizer o seguinte: a gente vai pegar aquele empréstimo que você fez lá com o banco tal, na data tal, e a gente vai analisar o contrato para identificar se quando você fez esse empréstimo na data tal, se o banco tal, ele aplicou as taxas de juros adequadas que o Banco Central determinava, se embutiu no seu contrato alguma cláusula abusiva, te cobrou valores excedentes. Então, sempre tem taxas abusivas, cobranças excedentes. E o objetivo aqui é eliminar tudo que é abusivo para que você só pague o que é justo. Cada vez mais sobre dinheiro no final do mês para você pagar as suas dívidas. Ok? Veja que o objetivo da lei é possibilitar a você uma melhora financeira, fazer com que sobre cada vez mais recursos para você no final do mês e as instituições elas sejam punidas por isso, porque foram elas que praticaram, tiveram condutas abusivas que levaram você a essa situação. Então, esses são os benefícios da lei de superendividamento. A lei, um processo de superendividamento, para você entender, ele é dividido em duas fases. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem uma primeira fase onde a gente prepara, coleta informações, primeiro, para apurar a sua situação e preparar a sua etapa judicial. Quando chega na etapa judicial, a gente vai pedir uma liminar para limitar os descontos no seu contra-cheque. Depois, a gente vai criar o plano de pagamento para você renegociar essas dívidas em até 60 meses, ter o período de carência para pagar e fazer a revisional de todas as suas dívidas, certo? Esse é o processo de superendividamento. Ele é muito importante. Só que o processo de superendividamento, ele envolve todas as dívidas que você tem. Todas. Se você tem dívida no contra-cheque ou fora do contra-cheque, ele envolve todas as dívidas. Necessariamente todas as dívidas. Exceto dívidas que já estejam prescritas. Ok? E tem uma outra saída também, que é a regularização de margem do contra-cheque. O que é que a gente faz aqui na regularização da margem do contra-cheque? A gente vai fazer o seguinte. Nesse caso aqui, por exemplo, dessa servidora, ela tem essas dívidas, ela tem empréstimos consignados e cartões. Ela tem uma renda de 23 e só recebe 6, mas deveria receber 10. Não é isso? Quando a gente faz a regularização da margem, a gente vai corrigir esses descontos aqui para que ao invés dela receber 6, ela volte
a receber 10. A gente vai regularizar a margem dela. Qual a diferença do superendividamento para regularização de margem? Como eu falei, o superendividamento envolve todas as dívidas que você tem, as que estão no contra-cheque e as que estão fora do contra-cheque. Enquanto a regularização de margem só envolve as dívidas que estão no seu contra-cheque. Quando é que eu faço uma, quando é que eu faço outra? Aí você vai precisar de uma análise profissional para te dizer o que é mais vantajoso para você fazer. Eu não posso te dizer aqui agora. Porque existem casos, por exemplo, que as dívidas do contra-cheque, as dívidas fora do contra-cheque, são maiores do que as dívidas do contra-cheque e não compensa naquele momento o servidor incluir as dívidas fora do contra-cheque, porque isso vai manter ele na mesma situação se ele renegociar para pagar em 60, quando você pode adotar medidas diferentes para essas dívidas. É possível também. Aí a gente só faz a regularização de margem do contra-cheque. Aí você vai precisar ter um auxílio, você vai precisar ter o seu contra-cheque analisado para verificar qual a solução mais adequada para você. O importante é você saber que existem as duas medidas. Em qualquer das duas medidas, o que você precisa, eu vou incluir aqui, é auxílio profissional. Você precisa do auxílio de um profissional. Ok? Porque esse profissional, ele vai dizer o que é mais adequado para você. Ok? Se é o superendividamento ou se é a regularização de margem. Ok? Você só precisa entender isso. Isso aqui é importante para você ter a compreensão do que você pode fazer em relação a cada dívida. Eu busquei aqui trazer cada problema desse aqui para você de acordo com um grau de gravidade, certo? E gravidade que eu falo é aquele que é mais rápido para resolver, que você vai ter um resultado mais rápido, e aí você vai resolvendo aqui. Esses dois aqui, empréstimo consignado e superendividamento, e cartões consignados, perdão, são medidas mais extremas, mas você também pode fazer jus. Você vai precisar de um auxílio primeiro. Você vai ter a compreensão do seu problema, vai assistir às aulas, ter a compreensão do seu problema e vai buscar, partindo da ideia de que você já tem a compreensão do seu problema, você vai buscar orientação mais específica. Ok? Ao longo de cada aula, existe um botãozinho aí abaixo e você pode consultar um dos nossos especialistas para ter aí uma análise do seu caso, da sua situação, se você tiver interesse, ou você pode procurar um advogado do seu interesse, desde que eu recomendo, procure alguém que realmente saiba o que está fazendo e como vai ajudar você, ok? Eu agradeço a sua participação até aqui, desejo a você que você consiga aí ampliar os seus horizontes, tenha elevado aí a sua compreensão, a sua consciência acerca dos seus problemas. Eu espero ter te ajudado muito até aqui. No que você precisar, conte comigo, conte com a minha equipe. A iniciativa de fazer esse curso aqui para que você possa encontrar soluções para resolver os seus problemas, e um curso gratuito. Isso me deu muito trabalho, mas a iniciativa é na tentativa de ajudar vocês. Se você precisar de ajuda, clica no link aqui abaixo que eu e a minha equipe estaremos à sua disposição. Conte com a gente.